Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre astronomia, sobre a queda de corpos celestes sobre a Terra. Aqui no estúdio, os astrônomos Renato Las Casas e Leonardo Marcos Soares. Renato, o Brasil hoje, como é que ele está em relação a outros países do mundo em termos de observação de corpos celestes, quer dizer, de formação de profissionais nessa área? Nós estamos numa posição de destaque, nós ainda estamos atrás de outros. Quais são os principais aí locais mundiais? A gente sempre fala da NASA, né, que é a Agência Espacial Americana, mas quais são os locais aí onde esse estudo está mais avançado? Olha, o Brasil está muito bem, tem excelentes pesquisadores. Aqui na UFMG temos excelentes pesquisadores, na USP, no Rio, no Observatório Nacional. Agora, ô Fernando, já tem coisa de 20 anos, mais de 20 anos, que o Brasil fez uma opção de não investir em observatórios no território nacional. E por que um motivo essa opção? Olha, um dos motivos é porque o céu no Brasil não é um céu muito bom. O número de noites de céu bom, de céu para que a gente consiga fazer uma boa observação, o número de noites por ano não é muito grande aqui no Brasil. E em outros lugares é mais favorável? Em outros lugares muito mais favoráveis. Olha, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, às vezes a gente está com o céu todo fechado, o dia do céu todo fechado, aí a gente vê um azulzinho assim no céu, a gente, oba, hoje o céu vai abrir, a gente vai poder trabalhar. Quando colegas nossos vão, por exemplo, aqui no ESO, no Chile, às vezes vão para períodos grandes, né? Depois de um mês de trabalho, 12 horas de observações por dia, às vezes mais 14 horas no inverno, tal. Quando às vezes acontece de ver uma nuvenzinha lá perto da linha do horizonte, eles, oba, hoje o céu vai fechar, eu vou descansar. Eu vou poder descansar. E os dois estão no hemisfério sul e relativamente próximos, então, ou seja, não tem a ver com a posição do país no globo terrestre, não, nesse caso? Não só com isso, né? Não só com isso. Tem outros fatores, como, por exemplo, me parece que neste caso que eu estou falando, a altitude é fundamental. Ou seja, ele está no mais deserto acima e consegue ver mais. Do Atacama, que é bem alto. Perfeito. Leonardo, e a questão da formação do profissional, do astrônomo, o Brasil também hoje forma muitos profissionais nesse coisa, há o interesse das pessoas em ter esse tipo de coisa. Como é que é o trabalho do astrônomo no dia a dia? Quer dizer, para vocês estarem aqui hoje falando dos meteoros e dos cometas, vocês têm uma formação grande e um trabalho diário de observação. Fala um pouquinho disso para nós. Bom, para você ser astrônomo, né, profissional, primeiro tem que fazer física, né? Porque muitas aplicações da física são feitas aí nas pesquisas de astronomia. E eu acredito que no Rio já tem uma graduação específica em astronomia. Mas, no geral, o astrônomo se forma assim, né? Faz um curso de graduação em física e depois pós-graduação em astronomia. Desenvolve alguma pesquisa na área da astronomia. Mas é importante também lembrar que existem os astrônomos amadores, que atualmente contribuem muito para a pesquisa mesmo, para a coleta de dados, para astrônomos profissionais também trabalharem e buscarem respostas para as perguntas que, né, nós temos atualmente. Ou seja, só te interromper, eu posso estar vendo eu interessado em astronomia, que tenho o meu telescópio, posso descobrir alguma coisa e posso ver alguma coisa que eventualmente o profissional não tenha visto, não tenha percebido? É isso mesmo? Sim, porque o céu é vasto, né? E você pode ter regiões privilegiadas, igual no hemisfério sul, nós temos, né, uma visão boa, né, do hemisfério sul celeste, e do hemisfério norte outro céu, né? Então, dependendo da posição do globo. E existe também uma pesquisa, um grupo, né, um projeto de pesquisa da NASA, que são a pesquisa de objetos próximos, objetos menores, né, pequenos, próximos da Terra. E eles contam com a contribuição de vários astrônomos amadores que conseguem acompanhar, né, fotografar, né, os asteroides, né, determinar alguns pontos astrometricamente, né, de onde que ele está no céu, e eles enviam lá para esse projeto da NASA e eles conseguem, né, obter mais informação justamente pela colaboração dos astrônomos. E é muito interessante lembrar que
né, devido a essa notícia que está na mídia do meteoro, né? E as pessoas estão mais atentas, né? Nós estamos percebendo na internet, nos grupos de discussão, até mesmo nas redes sociais, que as pessoas estão relatando mais os fenômenos. Então coincidiu dessa passagem do asteroide, do meteoro, né, da Rússia, e as condições de tempo bom que nós estamos tendo agora. Está tendo esses dias aí, então vocês estão numa época, vamos dizer assim, então as pessoas estão atentas, inclusive até confundindo, né? Pessoas que estão fotografando, por exemplo, aviões deixando rastro de vapor, né, na atmosfera, pensando que é um meteoro. Né? Então, as pessoas estão mais atentas a isso. E as pessoas atentas são importantes, porque se você vê um meteoro acontecendo e possivelmente consiga coletar um meteorito, esse meteorito pode ter informações muito importantes para a pesquisa científica, né? Inclusive podem trazer até fósseis, né, de vida existente em outros planetas. Em outros planetas. Isso então, já aconteceu? Quer dizer, por exemplo, quer dizer, eu queria que você desse um exemplo de algum objeto encontrado que tenha sido, a gente não tem assim ainda, por exemplo, deixa eu tentar me expressar melhor. Algo que explique, vamos dizer assim, o encontro de um objeto explique outras coisas que não seriam explicadas se isso não tivesse sido encontrado. Bom, algumas perguntas importantes, né? Que são respondidas a partir desses objetos, como que o sistema solar foi formado, né? A matéria-prima dele. Existem também alguns minerais, né, que são muito raros no sistema solar, que esses meteoros podem trazer também informações também, né? E existe também uma pesquisadora, Elizabeth Zuccolotto, que é especialista em meteorítica. Ela tem um site, né? O pessoal pode depois vai colocar ali no divulgar. Ar pra gente. E ela faz campanha para as pessoas que avistarem ou tiverem informação de alguém que coletou um meteorito, enviar uma amostra para ela. Porque pode ser que ali tenha informações importantes para a gente desenvolver e responder algumas perguntas que estão por aí. Perfeito. Bom, a gente falou um pouquinho do trabalho da NASA e tudo. No caso do asteroide, né, do 2012 DA14, que o Renato também já colocou, a NASA filmou e mostrou na internet em tempo real a passagem dele. Vamos ver aí algumas imagens. O asteroide de 45 metros de diâmetro passou a uma distância de 27 mil quilômetros da Terra. O fenômeno foi transmitido em tempo real pela internet, a partir de imagens obtidas pelo Observatório Gingin, na Austrália. O asteroide estava sendo monitorado desde o ano passado, quando foi descoberto na Espanha, a uma distância de 2,6 milhões de quilômetros da Terra. No mesmo dia, a NASA divulgou nota esclarecendo que a passagem do asteroide não tinha relação com o meteoro que caiu na região central da Rússia. Bom, a gente viu ali as imagens, né? Quer dizer, nesse caso, a coisa já estava sendo monitorada há muito tempo. Agora, a gente está vendo ali as imagens de um telescópio, uma coisa da NASA, um negócio sofisticadíssimo. E a imagenzinha é um ponto, Renato. A partir daquele ponto, vocês conseguem tirar esse tanto de conclusão? Consegue. E explica isso um pouquinho mais para a gente. Como? Olha, no que diz respeito à órbita e tudo mais, ou seja, a distância que vai passar da Terra, a data, basta esse ponto. Basta isso, basta não precisa esse de mais. Ponto, mas em termos de tamanho, quer dizer, esse ponto vai aumentar, vai diminuir, pois você consegue? consegue? Então agora, no que diz respeito a tamanho, nós sabemos o tanto da luz do Sol que chega até ele. Temos já algum conhecimento dos vários tipos de materiais que podem ser, consequentemente, o tanto que ele reflete da luz do Sol. Aí o tanto de luz que chega aqui nós combinamos esses dados, chegou o tanto de luz lá nele, ele deve refletir tal percentagem assim, da luz que chegou tanto aqui em nós, então é porque ele tem esse tamanho. É o cálculo, tudo a partir de cálculo. É cálculo. Pois é, mas aí, por exemplo, Leonardo, vocês estavam comentando aqui que, segundo a NASA, o meteoro que entrou lá na Rússia teria 17 metros, já tem pesquisadores da Rússia dizendo que tinham 4 metros. Sim. 17 para 4 já é uma diferença. 50 para 17 é outra, quer dizer, isso entrando na Terra e entre aspas, o estrago que vai fazer vai ser muito diferente, né? Sim, e a busca por
determinar esse tamanho não é fácil, né? E tem outros métodos indiretos também que pode ser aplicado. Se você conseguir determinar, por exemplo, o período, né, o tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol, é possível também determinar a massa dele de forma indireta, né? Então, justamente, quanto mais dados nós tivermos desse corpo celeste, nós podemos determinar com mais precisão o tamanho, a massa, a órbita, principalmente a órbita, né, que nós temos que prever se tem alguma possibilidade de impacto. Então nós precisamos realmente da colaboração de todos para tentar observar isso. E os astrônomos amadores, hoje em dia, exercem um papel fundamental nisso, né, porque são várias pessoas que gostam de observar o céu espalhadas pelo território, pela superfície terrestre. Então ajudam muito mesmo. Perfeito. Bom, a gente está caminhando para o finalzinho do programa. Eu queria só, antes de terminar, fazer a seguinte pergunta. Renato, podemos ficar tranquilos? Quer dizer, se um grande asteroide ou se alguma coisa estiver apontado e em direção à Terra, nós vamos saber com antecedência e vamos poder evitar? Tranquilos, 100% tranquilos, não. Vou defender um pouco nós, astrônomos. Essa grande incerteza que nós tivemos no tamanho deste que caiu na Rússia foi porque nós não detetamos lá antes de chegar, ou seja, porque não tivemos, nós astrônomos não tivemos oportunidade de trabalhar. O tamanho dele foi estimado pelo estrago que ele fez aqui, principalmente por ondas ultrassônicas que uma rede mundial para detecção de testes nucleares captou e através disso foi estimado esse valor pela NASA. Mas hoje nós temos tecnologia, Fernando, acreditamos, um corpo com cerca de 10 quilômetros de diâmetro ou mais, capaz de acabar com a vida no nosso planeta, ou pelo menos capaz de acabar com a humanidade. Nós acreditamos que um corpo desse, com a tecnologia atual, se tiver em órbita de colisão com o nosso planeta, nós vamos detectar algumas décadas antes, cerca de 20 ou 30 anos antes. Agora, eu chamo a atenção para o seguinte, hoje nós temos apenas algumas ideias muito vagas, do que fazer caso isso aconteça. Caso a gente descubra um corpo desse tamanho em rota de colisão com o nosso planeta. Aí vamos ter 30 anos para tentar. Pois é, mas podemos chegar naquela situação 5 anos antes, o corpo vai colidir conosco, nós não vamos poder fazer nada. Se tivéssemos mais 5, aí sim a gente poderia concluir essa máquina que faria tal coisa. Ou seja, vamos investir no conhecimento do espaço, porque a nossa sobrevivência da humanidade, depende também disso. Perfeito. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Nós falamos hoje um pouco sobre meteoros, sobre asteroides, sobre esses mistérios que rondam aí o nosso universo. Se você quiser rever essa entrevista, veja aí os nossos horários de reprise. Se quiser sugerir um assunto para ser debatido aqui no Panorama por os nossos convidados, mande um e-mail para nós aí no nosso endereço eletrônico panorama@almg.gov.br. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado ao Leonardo, muito obrigado ao Renato e até o nosso próximo programa.